Olá, bem-vindos ao Mais Ainda. Eu sou a Maraceli e estou bem acompanhada hoje com a Tuta, a Dominique e o Vitor, todos do Festival Capivara. É isso? É isso mesmo. Bem-vindos. Obrigada, Mara. Obrigado, Mara. Obrigada pelo convite. Eu que estou feliz. Olha, é uma reclamação comum dos jovens. Não tem nada para fazer aqui nessa cidade, principalmente em cidades do interior. Mas essa juventude aqui, há muito tempo, faz e acontece. E faz acontecer. Não é, Tuta? Sim. Conta para nós o que é o Festival Capivara, como que ele começou, de quem foi essa bela ideia. Oi, gente, sou a Tuta Gama. Esse ano estou na direção do Capivara, que é um evento que surgiu de uma necessidade, de uma vontade, né, da juventude, dos jovens que já se reuniam, já faziam outros eventos, já estavam movimentando essa cena cultural independente de Guaratinguetá. E aí o Capivara, na verdade, ele surgiu numa reunião, num encontro que a gente fez para fazer um outro evento, que é o Grito Rock, que é do pessoal do Fora do Eixo, da Mídia Ninja e tal. Só que a gente estava meio com tempo corrido para fazer o Grito Rock, e aí o Sabiá, nosso amigo maravilhoso, veio com essa ideia de por que não a gente fazer um evento nosso, né? Ao invés de fazer o Grito Rock que já está em cima, tal, vamos fazer um evento nosso? Aí todo mundo, nossa, sim, vamos, a gente já tá reunido aqui. E aí o Capivara foi surgindo ali. Aí a gente foi pensando nos nomes, a gente estava sentado perto do Paraíba. E aí, inspirador. Exato, Paraíba amado. E aí a gente foi sugerindo uns nomes, assim, eu lembro que eu olhei e falei, vamos botar Capivara? Aí todo mundo, nossa, legal, Capivara. Ia ser inicialmente chamado de Capivara Livre, porque estava acontecendo uns sumiços de umas capivaras ali, a gente estava bem preocupado com isso. Para quem não sabe, o Rio Paraíba corta a cidade nossa, aqui de Guaratinguetá, e nele tem muitas capivaras, né? Tem a gente sempre vê famílias famílias de capivara, coisa Sim, mais fofa. coisa mais linda. Muito linda essa sua conexão, né? Sim. De pensar num bicho que... Porque geralmente o guará a gente pensa em garça, né? Sim. E você também pensou na capivara. Bacana. Estava bem conectada. A capivara foi bem essa mesmo, né? Foi bem essa. Legal. E aí... Representativa, né? Total. E fazer um alerta, né, pro sumiço, como a Tuta falou. Foi uma época que estava tendo muita reação negativa, muita violência com as capivaras. Muita hostilidade de gritos e reações e agressões com os animais. Então precisava desse grito da capivara, desse grito social para o que estava acontecendo. Exato. Foi uma forma também de fazer um protesto, né? De falar sobre esse animal que é tão querido pela gente, assim, né? Mas também, ao mesmo tempo, muita gente... Não sei, acho que tem muita gente que vê a capivara como uma praga, um bicho ruim, não sei. Então, elas estavam sumindo, né? A gente já tinha visto, né, algumas pessoas falando sobre, né, ambientalistas e tal. E aí, legal, a gente fez uma votação depois, tinha umas outras ideias de nomes. E aí a gente fez a votação, o Capivara ganhou e aí deu um nome. Isso quando? Quando? Isso... Em que ano? Eu acho que foi em 2016. Porque daí a gente fez a primeira edição do Capivara em 2017. Então acho que o movimento ele começou em 2016, que era para fazer o Grito Rock. E o que acontece nesse festival desde 2016? Esse ano vai ser diferenciado devido à pandemia, mas até esses outros festivais, nas duas edições, o que acontece? O que aconteceu nesses? Então, quando a gente começou a pensar nesse formato, a gente queria botar tanta coisa, né? Porque assim, em Guaratinguetá e no Vale, no geral, tem muito artista, tem muita gente genial, assim. E eu acho que assim, eu posso falar, né, por mim, pelos meus amigos, assim, né, de observar eles. Gente, nossa, essa pessoa tem um talento tão maravilhoso, meu Deus, não tem nada aqui que ela possa mostrar. E a gente sabe que quando você mostra o seu trabalho, você está influenciando outros, né? Então, a gente queria colocar tudo no Capivara. E aí, ele meio que tem essa, né, o que eu falo que é uma multilinguagem, assim, né? Então, a gente, nessas duas edições, a gente conseguiu colocar a música, a dança, o teatro,
oficina, roda de conversa, né, onde a gente conversou sobre assuntos muito importantes, assim, porque a gente, além dele chamar capivara, a gente traz muito essa questão do meio ambiente, né, então é uma preocupação de todos nós do que fazemos o capivara, falar sobre essas questões ambientais. Então, a gente tem sempre, todo ano a gente tem essa preocupação de colocar algo ali que esteja relacionado com isso. Então, a gente teve o tiozinho, né, lá da Aldeia da Luz, falando sobre a construção ecológica, a permacultura. A gente teve o Thales falando sobre agrofloresta, a galera da Biociclo, que é um casal maravilhoso que faz eles fazem composteira, né, a compostagem. E aí a gente colocou isso, colocou a feira de economia criativa, que a gente chama os pequenos produtores de Guará e região para venderem seus produtos no evento. Que mais? É tanta coisa. Exposição de arte, música. Teve gente fazendo declamação de poesia. Então, enfim, é muita coisa, assim. Ele é bem completo. Essa feirinha é ainda mais completo, porque vai da alimentação até o brechó, venda de cosméticos, com um intuito sustentável, vegano. Então, é uma economia criativa mesmo que a gente vê pouco por aqui. Sim. E o capivara traz essa conscientização. E traz também um pouco do que acontece nos outras capitais, outras cidades, para a nossa vivência aqui de Guaratinguetá, que precisa ter afrescos, precisa ter novas formas de promover a arte, de promover eventos, né, Tuta? Com certeza, com certeza. Parabéns, que coisa linda. Olha, jovem já é criativo, então os jovens quando se reúnem a criatividade multiplica, né? Exato. Que lindo isso. Isso é uma mensagem muito bonita, assim, que a gente gostaria de passar muito adiante para a juventude se unir, porque assim, é difícil fazer arte no Brasil, né? Eu tenho uma frase que eu acho interessante, que geralmente o brasileiro ele prefere a celebridade do que o artista, né? Então é uma coisa que é difícil a gente fazer arte aqui. Então o mínimo que eu acho assim é se unir, é um apreciar o trabalho do outro, sabe? A gente faz o capivara para isso, assim, essa é a essência, essa é a intenção. É a gente pegar o jovem, o que ele está produzindo, e dar um apoio, pegar a mão ali e falar vamos junto e mostrar e divulgar e fazer as pessoas conhecerem. Isso é muito importante, união, assim. Se unam porque a união ela realmente constrói coisas. Exatamente, parabéns, é muito bonito. Eu sou admiradora do trabalho de vocês. No festival de 2018, foi o último? Foi o último. Eu estive lá com a minha família e foi lindo, foi na Praça da Estação, né? Uhum. Que já é um lugar bem charmoso aqui de Guaratinguetá, da estação de trem. E música, e como vocês disseram, as barraquinhas e tudo mais, era tudo de uma criatividade e diferente do que a gente vê, porque o que aconteceu hoje com o artesanato em geral? Você vai numa feira, numa festa de rua, é tudo comprado, as pessoas não fabricam quase mais, eles compram de grandes, né, revendedores e vendem. Então não tem a criatividade, o artesanato mesmo, a criação em si. E eu lembro que eu vi coisas belíssimas, eu sou apaixonada por arte também, então eu vi coisas belíssimas e criativas, né, e próprias, e autorais, né, Quer dizer, é o que você está dizendo, é dar destaque para o artista local e para os artistas da região também, né? Sim. Eu trabalho com arte, com cultura há muito tempo e essa também é a minha praia, é a minha intenção, é divulgar o artista local. E não, porque a celebridade, os grandes, já tem toda uma mídia atrás fazendo a propaganda deles, mas é aquele que está ali do seu lado e que tem o talento e que sobrevive disso. Como que ele vai aparecer? Como ele, né? Não necessariamente a celebridade ela é melhor, né, do que um artista local. Ela é só a ponta do iceberg, né? Tem tanta gente, nossa, e realmente a nossa região é privilegiada. Nossa, você muito. disse bem. E agora, o festival deste ano, Capivara 2021, porque 2020 veio a pandemia, vocês não tiveram condições de realizá-lo, né? Tanto em 2019 quanto em 2020. Certo. E o 2021 vem em qual formato? Conta aí pra gente o que vem de bom.
O de 2021 a gente está assim felizaço porque a gente conseguiu ser contemplado pelo PROAC, né? Nossa, parabéns! Isso é para poucos! Nossa, pra gente foi assim uma coisa de gritou. É uma resposta, né, pra tudo que a gente, até a gente comentou no início lá. Antes do Capivara, quando a gente fazia ainda o Grito Rock, a gente pedia dinheiro no semáforo pra fazer. Eu lembro. A gente real parava no semáforo e pedia moeda. E agora a gente ser contemplado é tipo uma resposta de que sim, funciona, vale a pena. Estão no caminho certo. Estão no caminho certo. Parabéns, gente, que lindo. Só pontuar uma coisa que, a respeito, assim, um diferencial também, antes que a gente mude de tema, a respeito do Capivara, que veio para todos nós, mas assim, pra mim, nessa caminhada veio muito também, que é essa conexão que a gente teve com a prefeitura, né? Esse diálogo que a gente teve veio muito a partir do Capivara. A gente, como produtor cultural aqui da cidade, a gente melhorou o nosso diálogo a partir do Capivara, começou a trabalhar junto mesmo, e como foi positivo isso, né? A gente estava até falando, o quanto unir de forças que tem aqui, você falou, eu adoro a arte, contemplar a arte, e eu acho que, na verdade, a coisa é muito mais positiva do que a gente imagina. Mas tá cada um no seu bloquinho, entendeu? Então, quando a gente sai da nossa toca e coloca pra fora, a gente vê que o poder público, ele tem interesse em colaborar com você, você tem interesse em expor a sua arte, a população tem interesse em assistir essa arte, mas é essa má comunicação entre os pontos que gera, às vezes, essa falta. Então, quando a gente sai de dentro da nossa toca e faz esse diálogo, essa conexão, a gente vê que é totalmente possível, né? Só agrega, só aumenta, só melhora, multiplica, né? Sim, e é um direito também, né? Eu digo isso, dividir multiplica, gente. Porque cada vez que e você vai conhecendo, vai ampliando, né? Vai mostrando para a população novos valores. É muito positivo. Como muito produtor positivo. cultural, como fazedor de cultura, você precisa ter uma ponte, criar uma ponte com o poder público. Você mesmo como cidadão precisa ter uma ponte com o poder público, precisa entender, buscar entender como que ele funciona ali em alguns pontos para você ter um entendimento como cidadão e como fazedor de cultura para ter essa aproximação que a Domi falou, porque não se constrói nada sozinho. A gente precisa do poder público, da aparelhagem que ele fornece para a gente, porque é o direito. Ela falou, é o direito nosso de pedir, reivindicar que ele nos ajude. Então, o fazedor de cultura, a fazedora de cultura, precisam ter essa ponte, precisam chegar na Secretaria da Cultura, da sociedade e falar, olha, eu tenho um projeto, a gente quer fazer acontecer esse projeto, a gente precisa discutir essas temáticas aqui, então tem que ter essa ponte, tem que ter esse diálogo. E o quanto de oportunidade, né, que surge pra gente a partir disso. Tipo, o próprio PROAC mesmo é uma oportunidade que a gente teve a partir de entender esse conhecimento, de não querer, né, tipo, fazer tudo à parte. Independente, mas né? voltando pro festival desse ano. É legal falar sobre isso assim também, porque de fato a gente fez as 2 edições com o apoio da Secretaria de Cultura, né? E isso ajudou muito a gente, né? Facilitou o nosso trabalho, assim, que é o que a Domi falou, a gente pedia dinheiro no semáforo e enfim, foi, né, uma ajuda muito importante, continua sendo. Inclusive esse ano a Secretaria está apoiando a gente também. E aí o formato, a gente queria muito fazer presencial, mas ainda não é possível, né? Ainda não sabemos quando que a gente vai poder fazer algo presencial. Assim, eu vi que ontem na Inglaterra liberaram tudo, eu chorei. Assim. Preocupa muito isso. Né? Então, aí esse ano ele vai ser um festival online, né? Todo online. A gente vai filmar, vai captar os sons, né? Os áudios e vai depois colocar no canal do YouTube. E aí as pessoas vão poder assistir quando elas quiserem, mas a gente vai fazer 3 dias de evento, então, ou seja, a gente vai, em 3 dias a gente vai passar todo o evento, como se fosse presencial, assim, né? A gente, tipo, uma ideia de como seria presencialmente. Então a gente vai dividir as atrações, as atividades, as performances em 3 dias e passar para vocês. E, gente, tá muito lindo, assim, de verdade. Tem algum tema esse ano? Então, a gente sempre gosta de colocar essas questões ambientais, né? Que agora,
com o passar do tempo, elas estão ficando cada vez mais urgentes, né? E aí, esse ano... Dá um spoiler pra gente. Já tô curiosa aqui. Vou dar um spoilerzinho. Mas a gente vai falar sobre os povos originários, né? A gente vai ter a presença ilustre do Daniel Munduruku, que é daqui de Lorena, né? Escritor e enfim, ele vai poder somar muito, assim, falando pra gente um pouco dos povos originários, povos indígenas. Artesanato vai ter? Vai ter um artista homenageado, que a gente gosta muito do trabalho, um trabalho maravilhoso. E autoral? Aí, ele é autoral, total, incrível, incrível. Ele mexe com barro, faz, né, o forno, iasse, toda aquela coisa. Então vai ter esse artista aí pra gente. Música também? Música, vai ter música, vai ter... Ela não entrega, gente. A gente vai cutucando, mas ela não entrega, tá vendo? Ela tá guardando tudo pra estreia. Ó, de música eu posso soltar um nome, que assim, é uma mulher maravilhosa, que a gente já era apaixonada e agora tô mais ainda, tendo mais contato com ela, que é a Elizabeth Menezes, de Taubaté. Incrível, ela faz um som autoral, um pouco de MPB, um pouco de ritmos africanos, assim, maravilhosa. Vocês vamos já ter é a um chance spoiler de bom conhecê-la. aí, Já. sim. Não vamos contar tudo. Não. E qual a equipe que está com vocês? Ó, Como é? Porque, a pelo que eu vejo, não é o trabalho de um só. Não, E nossa, já passou muita gente. Que veio, que somou muito, mas que nesse momento não está, mas que para ser o que é hoje, essa pessoa passou por isso. A Nath, por exemplo. O Fê, que não tá o Fê, Rodolfo. Muita gente passou, que já assim. passaram. Sim. Praticamente 20 pessoas. Rogério, né? Revelia. A gente o Capivara, ele foi surgindo de vários encontros, assim, do Revelia, do movimento Revelia, dos coletivos. Mas hoje a gente está com uma equipe de 8 pessoas. E aí, tirando aqui a Domi, o Vitor e eu, a gente tem a Giovana, a Mara, a Pri Cabete, tem a Ana Luísa, a Tainá, que é a nossa social media, tem a Vitória, e eu acho que é isso, né? A Pri, a G. A Pri, a G, a Domi, Ana. Vitor, Vitória, Ana, eu e Tainá. Certo, ótimo, parabéns a todos, mas eu gostaria que você falasse o nome de cada uma encarregada do quê? Porque para o nosso público entender como que é trabalhoso, gente. Sim, e em quantas coisas eles precisam pensar, né? Sim, nossa. Então, por favor, qual a área que cada uma atua? Eu Tuta, sou a direção geral. A Domi. Eu tô responsável pela área pedagógica. Certo. A gente se ajuda, né? Mas eu tô à frente dessa área. Certo. Eu estou na assessoria de imprensa e contribuo, como a Domi falou, com tudo mais que aparece nas outras, nas reuniões. A gente está sempre junto, mas tem que ter a gente tem um sistema meio linear, assim, meio horizontal, mas cada um tem a sua função e desempenha esse papel, né? É que, na verdade, no início era muito natural pra gente. Cada um sabia qual era o seu potencial, mas a gente era muito orgânico. É até bacana pensar nisso, nesse formato. A gente foi especificar mais agora com o PROAC, porque precisou especificar isso. Mas ainda assim a gente E organizar, eu acho que é importante cada um fazer um papel para ter essa organização. E aí a Giovana Mara, ela é a assistente de produção, né, produção executiva. A Ana Luísa faz a direção executiva também. A Tainá é social media e design, né, mexe ali nas redes. E a Vitória é controller. E a Pri Cabete, que é a assistente de comunicação, tá na produção também. Olha, quanta coisa para realizar um coisa. festival, hein? A gente explora os potenciais de cada um para que fique mais fácil também da pessoa executar o que ela precisa fazer e fique mais natural. Para fazer um evento é muito importante ter organização. Assim. E quanto tempo antes vocês começam a fazer esse planejamento? Carnaval, quase um ano antes. Quase um ano Nossa. antes. Eu acho que termina já começa a pensar no outro. É tipo carnaval nesse- mesmo. Numa escola de samba. Que lindo, gente, Exato. que A gente pensa em bacana. muitos É um trabalho detalhes. de ano todo, assim. Olha, que ótimo. Sete dias para a gente amar. Só me chamou.
intervenção do poder público e vontade política. Até os grandes, ela precisou começa a olhar para alguém dizer que cada um tem o seu jeito, que a nossa imaginação pode ser um dom, que não se pode. Dominique, você é poeta, né? Sim. A linda Dominique é poeta. E também é encarregada da parte pedagógica do Festival Capivara, certo? Sim. O que a gente pode esperar este ano dessa área que você é encarregada? O que vem de novidade aí? Então, a área pedagógica, os outros 2 anos, quando foi no modelo presencial, ele era administrado principalmente por mim e pela Nath, e era muito bacana porque tinha o meu olhar pedagógico, que eu estou estudando pedagogia, mas também tinha o olhar de uma mãe, porque a Nath, ela é mãe de um menininho. Então era muito bacana porque juntava as duas coisas e a gente conseguia fazer uma coisa bem legal. E quando foi para acontecer esse ano, a gente pensou, caramba, como que a gente vai fazer, né? Isso para criança, o virtual para criança, ele é uma dificuldade, tanto é que a gente está vendo isso dentro das escolas, né? E aí a gente pensou nesse e-book. O e-book, ele vai ser dividido, na verdade, em 2. Tem o e-book da educação infantil e o e-book para a juventude. O e-book da educação infantil, ele é voltado para o desenvolvimento da criança do 0 aos 6, 7 anos, que é essa fase mesmo da educação infantil na escola. Ele é todo baseado na BNCC, que é um documento que contempla todas as necessidades da criança nessa etapa. E ele tem 30 atividades. As 30 atividades, elas são voltadas para esse desenvolvimento. Cada faixa etária tem o seu potencial de desenvolvimento e as atividades são pensadas nisso. Só que, é claro, é muito livre, você vai sentir muito da sua criança. Tem criança que com 1 ano e 3 meses ainda não anda, tem outras que já andam, então cada criança é uma, e ali as atividades elas estão dispostas. A gente pensou em fazer coisas muito práticas, porque a gente entende que o pai que às vezes trabalha o dia inteiro, ele não vai chegar em casa e montar toda uma estrutura para a criança. Então tem atividades que vai precisar de uma elaboração, mas tem muita atividade, a maioria delas na verdade, que são muito práticas. Então você não precisa de muita coisa para fazer essa atividade com a criança e trazer esse desenvolvimento para ela, até por conta dessa defasagem que a gente já teve com esses quase 2 anos que a criança não tá indo para a escola. Agora voltou, mas ainda está muito, né, pequena esse retorno da criança. Então, pensando nisso, nessa defasagem que a criança teve, a gente pensou nessa atividade do e-book. E tem também o e-book para a juventude. O e-book da juventude também foi outra coisa que a gente ficou quebrando a cabeça, ficou pensando como que a gente vai fazer isso, o que a gente pode trazer de interessante. Porque é aquilo, né? O jovem, na verdade, qualquer um, mas o jovem, por estar mais conectado nisso, o que ele precisa, ele tem acesso muito fácil com a internet. Então a gente pensou em peneirar informações que a gente acredita que sejam necessárias para ele. Um exemplo é a questão econômica, né? Como a gente sente falta disso dentro da escola, uma educação financeira, e tem muita gente bacana falando sobre isso na internet. Então a gente trouxe isso, porque foi até umas conversas que a gente teve, a gente pensou, poxa, uma das coisas que eu pensei quando eu saí do ensino médio é, tá, e daí? Ou quando você consegue o seu primeiro emprego. Como a educação financeira faz falta dentro da vida do jovem, desse planejamento do jovem. Então a gente vai trazer informações como essa, informações a respeito de alimentação, de conscientização política, enfim, social. Então é um compilado de informações, porque ao mesmo tempo que qualquer informação está muito acessível, informações erradas também estão muito acessíveis, e nisso as pessoas se perdem muito. Até ideias, por exemplo, que a gente defende às vezes, elas são demonizadas porque as pessoas não conhecem realmente o que é a ideia. Um exemplo disso, para entender, é o feminismo. Muita gente que não conhece, que não tem acesso, é demonizado por informações diversas e a pessoa não consegue acessar o que é realmente a coisa. Então a gente pensou em fazer peneirar essas informações e trazer esse e-book para a juventude. Parabéns! Que coisa linda! Gente, eu tô
a parte das crianças lindo e legal vocês pensarem também nessa parte de ser prático para os pais, né? Porque tem projetos maravilhosos, mas exigem tanta coisa de pais que chegam cansados do trabalho e tudo mais e precisam ter esse tempo com o filho e não sabe. Tem gente que não sabe brincar porque os pais também não brincaram com ele. E a brincadeira é um ótimo meio, né, de se aproximar do filho, de educar o filho. Então, bacana. Agora, essa parte dos jovens, desculpa, mas lindo demais, porque eu vou dizer, olha, eu tenho a idade que tenho e não tive educação financeira. Nós não temos, né? Então, é algo que deveria sim ser ensinado nas escolas e esse e-book, pelo que você disse, também traz essa coisa da conscientização do jovem. Não é ser... Por quê? Na parte de trabalho, geralmente os jovens torram a grana, né? É o que acontece na maioria das vezes, torram o que ganham. Na parte política, a maioria não quer saber, né? Não quero saber, eu não gosto. E é importante que saiba, e é importante que se posicione, é importante, mas tudo com consciência. Ou até quer saber, mas se tornou muito, essas questões políticas, eu vejo que elas se tornaram muito assim... com essa coisa da internet, é você mostrar algo pra pessoa, eu comprar uma blusinha lá na loja e escrito feminismo e tipo, ok, estou falando de feminismo e é muito mais além disso, né? É muito mais do que esses extremos e a gente entende que às vezes é necessário a pessoa passar por isso, mas faz é mais parte da evolução profundo, dela, é mais profundo do que isso. Não, eu estou percebendo isso em você, Dominique, eu te conheço há muito tempo, eu só conhecia, gente, a Dominique poeta e ela é uma poeta maravilhosa. Você continua escrevendo? Menos, viu? Mas você está estudando, trabalhando, né? É que acho que a gente vai expressando em outras formas. Sim, está expressando de uma forma prática e linda. Sim. Né? Fazendo poesia com a vida. Sim, linda, sempre, né? Linda. A vida é poesia. Obrigada, Dominique. Sucesso para vocês nesse festival que vai ser bárbaro. Vai ok? Sim. Bem, já deu para sentir que o Festival Capivara vem com tudo aí. E o Vitor vai falar agora para a gente de uma outra área, mais uma novidade deste ano. Diga para nós, Vitor. Uma mostra de cinema, porque o Capivara Festival tem um intuito também de promover a área social, de promover a inclusão de diferentes classes sociais, diferentes públicos, para que as mensagens dos artistas, as mensagens que a gente propõe, cheguem a diferentes pessoas, para que não fique algo só no centro da cidade, algo que pareça elitista, mas que na verdade não é. A gente quer falar com todos os públicos. Então, esse ano tem uma parte social muito forte. A gente sempre tem uma parte social, como a parte ambiental, mas nesse ano está falando muito forte com a mostra de cinema, que, dando alguns spoilers aí, a mostra de cinema a gente pretende que aconteça num bairro descentralizado da cidade, para um público que a gente ainda sente que não chegou a mensagem do CAP. Alguns falam CAP, outros mais carinhosamente CAP. Então, para que chegue nessas pessoas de diferentes idades, essa mostra de cinema, levar a arte para bairros descentralizados de Guaratinguetá. Levar a arte onde o povo está. Onde o povo está, porque precisa. O Capivara tem essa potência de levar para outros bairros, para levar a diferentes pessoas. Então a gente quer fazer essa mostra de cinema, promover a inclusão, a reflexão com diferentes públicos. Parabéns, que lindo, muito bem pensado. Eu fiz um projeto do Aldir Blanc
e você também fez, já vamos falar dele, em que eu fiz isso, eu levei poesia para adolescentes de escolas públicas periféricas, porque essa necessidade de levar poesia para jovens que não têm esse acesso, né? Porque, eu gosto, eu faço, não sei o quê, mas geralmente os eventos acontecem no centro e hoje em dia a pegada vamos levar para os bairros, vamos espalhar a arte por aí, né? Porque muita gente não consegue se locomover, tem alguns pontos. Ponto 1, as pessoas não conseguem a locomoção para chegar até no dia X, no horário Y, para aquele evento acontecer. Ponto 2, sendo no fim de semana ou mesmo no meio da semana, tem pessoas que não querem sair de suas casas, sair do seu conforto, principalmente em uma pandemia ou num tempo que não há pandemia, não quer sair da sua casa, do seu conforto, que é longe. Eu não vou, é legal, tem interesse, mas eu não vou, prefiro ficar com a minha família, no meu churrasquinho e não ter esse contato. A pessoa tem essas inúmeras dificuldades, então é importante descentralizar não só socialmente com os eventos, mas também descentralizar ideias, descentralizar a gente mesmo. A gente passa por um processo de descentralização de conceitos, de paradigmas, então a gente precisa tirar de dentro da gente para levar para as outras pessoas. Porque a arte, ela precisa chegar em todos os pontos da cidade. A arte não é feita só para as pessoas do centro, para as pessoas do Pedregulho. Não, a gente precisa falar, como já tem eventos, para citar, teve o Sertão Caipira, e outros eventos, outras atividades que vão acontecendo. Além da mostra de cinema, a gente pretende uma intervenção com arte urbana. Então a gente está vendo um bairro para ter essa intervenção artística de arte urbana, para falar com a multilinguagem, ter esse caráter de multilinguagem social, porque a gente vê que nossa sociedade precisa de mais afeto, mais arte, mais contato. A gente precisa disso, a gente é um ser de contato, é um ser social. Parabéns, eu só consigo falar parabéns para essa juventude, gente, tudo que eles falam é demais, né? E vou parabenizá-lo aqui ao vivo, vou abrir um parênteses aqui, para parabenizar você, Vitor, pelo projeto lindo que você fez pela Lei Aldir Blanc, que foi contemplado pela Secretaria de Cultura aqui, né? Foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, com o apoio da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, o seu projeto A Valsa de Pedro. Fala para nós, né? O que foi esse projeto, resumidamente, gente, porque é muito maior do que ele vai falar aqui, mas para que as pessoas também, que o nosso público também saiba desse lindo trabalho que você desenvolveu. Obrigado, Mara, por esse espaço, abrir esse parênteses para falar da Valsa. A Valsa de Pedro é um projeto LGBTQIA+, com muito orgulho. Eu posso falar que é um evento da diversidade, de representatividade em Guará, porque precisa ter esse start de um evento que fale com gays, lésbicas, transexuais, travestis, com pessoas pretas, com pessoas indígenas, com multiplicidade de pessoas, com pessoas que fale também. Não, a Valsa de Pedro não vai falar só agora, mas a Valsa de Pedro, assim como o Capivara Festival, é um movimento que vai ter que terão atividades, uns desdobramentos para falar com mais pessoas. Falar com pessoas LGBTQIA+, que sejam PCDs, com um universo gigante que é. Então a Valsa de Pedro é um projeto que aconteceu, mas está acontecendo ainda, porque tem mais 2 blocos para serem transmitidos, que acredito que a Secretaria vai passar agora em agosto. É na página Cultura Guaratinguetá. Isso. E a Valsa de Pedro, ela foi contemplada em um edital pela Lei Aldir Blanc, um edital municipal. E aqui eu ressalto a importância de editais municipais, porque precisam ter editais
locais, não só os editais estaduais, como o Capivara foi contemplado, mas editais municipais, para que possa chegar a mais fomentadores de cultura, a mais fazedores, fazedoras de arte. Então a Valsa de Pedro contempla a multilinguagem inspirada no Capivara, a multilinguagem, trazendo música, trazendo debates, expressões artísticas, falando de HIV, de AIDS, tratando sobre o mercado de trabalho para a comunidade LGBTQIA+, que é um prazer que eu também aprendi. Eu aprendi, conheci novas pessoas, trouxe algumas pessoas que já passaram pelo Capivara, como a Rafa Bebiano, um beijo para a Rafa, para a Ariel, que são artistas talentosíssimas. Então, Elas são de Guará? São de Lorena, mas a Valsa de Pedro teve sim, esse cuidado em olhar para o entorno de Guará e trazer essa agregar, trazer essa representatividade. Então, a Valsa de Pedro fala de arte, de música, de poesia, de empoderamento. A gente trouxe o Tiago no estileto. A gente também trouxe como se fosse a sociedade coloca cotas para ter essa representatividade. Então a gente trouxe um aliado, só um aliado, artista, o Felipe Moura, para trazer a expressividade dele como pessoa aliada da causa LGBTQIA+, para também falar com os outros aliados, que a gente vê que é muito importante a gente trazer alguns aliados, poucos, né, porque é um evento LGBTQIA+, que fala para LGBTQIA+, mas trazer esses aliados para as pessoas que não são aliadas ou que não estão em contato com a causa, com as pautas, para que elas percebam, nossa, tem uma pessoa ali que não é, que a pessoa está falando. Então, trazer essa multiplicidade de vivências, porque a gente não, como eu falei, a gente não constrói nada sozinho. E a Valsa de Pedro é uma construção de uma equipe, eu sou idealizador, mas tem uma equipe por trás, assim como o Capivara, mas o Capivara é algo de essência coletiva, aqui foi uma construção, mas enfim, a Valsa de Pedro é uma homenagem ao meu amigo que já nos deixou, Pedro Soares, que é um bailarino talentosíssimo, e que é uma honra poder homenageá-lo, trazendo a toda a sua sinceridade, o seu talento, que ele tinha um grande talento em tocar os amigos dele e também tocar as pessoas com o seu balé. Eu tive uma promessa que eu aprenderia balé, porque eu amo balé, amo. Eu também. É uma arte que me movimenta muito e eu sempre senti que eu tinha algo próximo do balé, eu tinha um envolvimento que eu ainda não sabia. Eu prometi ao Pedro que eu aprenderia balé. E a Valsa de Pedro surgiu então com essa promessa, esse compromisso, na verdade, é um compromisso com o Pedro e com todas as outras pessoas que nos deixaram, mas também com as pessoas que estão aqui, que a gente tem que honrar memória das pessoas LGBTQIA+, memória e história. E apoio. E apoio. Parabéns, que lindo! Que emocionante ouvir você. Olha só, agora são os momentos finais. Eu gostaria que você, representando o Festival Capivara, fizesse um convite ao público, deixasse o seu alô para o pessoal acompanhar tanto a Valsa de Pedro. Olha, agora eu vou ter que abrir outro parênteses. Vejam a Valsa de Pedro na página Cultura Guaratinguetá, são vários blocos, já existem lá, ainda virão outros, né, para nossa sorte. E agora, por favor, deixe o seu recado para um convite para a população assistir a acompanhar, né, também o Festival Capivara. Nós, capivárias, somos de muitos nomes, a Tuta, a Domi, eu, a Ana Luísa, a G, a Pri, porque eu não vou falar só por mim, a G, a Pri, a Vicky, a Thay, e
todo mundo que tá no CAP. Convidamos vocês para acompanhar o Capivara, toda a trajetória, porque nós temos grandes mensagens, trazemos grandes mensagens de grandes artistas, de uma multiplicidade de vivências. Então o Capivara está aqui para falar com você, falar com os artistas que estão aí, as pessoas que estão se descobrindo artistas. A gente está aqui por vocês, para vocês e com vocês, porque a arte tem que ser fomentada, tem que ser discutida e a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para trazer à tona. Então convidamos vocês a acompanhar o Capivara, a já seguir as páginas do CAP, Capivara Festival no Instagram, no Facebook. A gente vai ter o nosso canal no YouTube também. Então vai ser multilinguagem e multiplataforma. Então acompanha o Capivara e um beijo de todos nós, pronome neutro também existe, todos nós para vocês. Olha, e sucesso a vocês, parabéns. É uma juventude muito engajada. Guaratinguetá se orgulha dessas pessoas que estiveram aqui hoje com a gente. São causas nobres e a juventude comprometida. É lindo isso, gente. É lindo ver a cultura acontecer e ver a juventude fazer alguma coisa realmente importante. E, nossa, eu estou emocionada. Eu estou aqui emocionada. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo mais ainda. E não se esqueçam, Festival Capivara vem aí. Até mais. Tchau, tchau.